O Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, estando com Jesus, uma grande multidão sem ter que comer, chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho pena desta multidão, porque já há 3 dias que não me deixam, e não têm que comer. E se os mandar embora em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos, porém, responderam-lhe: Como há de ser possível fartá-los de pão aqui, num descampado? Ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam eles. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão. Depois tomou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem como distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixitos, que ele igualmente abençoou e ordenou que se distribuíssem. Comeram até se fartarem, tendo ainda juntado 7 cestos dos bocados que sobraram. E os que comeram eram cerca de 4.000. Em seguida mandou-os embora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um pouco. O Evangelho de hoje, ele nos traz a menção daquela repartição dos pães. Nosso Senhor, por obra de misericórdia sua para com aqueles que estavam a acompanhá-lo, e isso que eram 4.000 homens, repartiu o pão, 7 pães, para aqueles homens comerem alguns peixes. E aqueles 4.000 homens fartaram-se e ainda sobraram 7 cestos cheios. Os modernistas, aqueles hereges modernistas que gostam de evoluir as coisas, dizem que o que aconteceu naquele momento era que aqueles que tinham comida escondida nas suas túnicas, tiraram das suas túnicas e começaram a distribuir também. Mas como se daria isso? 3 dias estava esse povo acompanhando a Nosso Senhor? Se 3 dias acompanhando, eles ainda tinham comida escondida, como não esconderam essa comida toda por baixo da túnica? Nós temos que compreender, Nosso Senhor é Deus, não é simplesmente homem. Ele é capaz sim de operar milagres, e operou por meio deste milagre de hoje, partindo os 7 pães e os peixes para os 4.000 homens. Operou naquela outra vez que partiu os 5 pães e os 2 peixes para 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E operou várias vezes por meio dos santos, como a São Felipe Neri, que a sopa sempre rendia mais, como a Santa Clara, que partia um pão em 50 pedaços, um pão pequeno em 50 pedaços, como a outros santos, que aconteceram coisas milagrosas, a uma Santa Zita, que os anjos ajudavam a fazer a comida dos seus senhores. Enfim, Nosso Senhor é Deus, Ele é capaz de operar as coisas. E como Ele operou as coisas neste dia em específico, 4.000 homens acompanhavam por 3 dias seguidos. Isto nos recorda uma coisa: a primeira obrigação que nós temos é para com Deus. As coisas do mundo podem ficar para depois. Nossa família veio nos visitar, vamos todos à igreja. Nossos parentes estão conosco, vamos todos à capela, vamos fazer nossa ação de graças em dia de domingo, e depois nós voltamos para casa para fazer o almoço. Ah, mas vai ficar tarde. Sim, é preferível comer tarde em dia de domingo do que perder a lei de Deus, do que perder a graça de Deus que se opera por meio dos sacramentos em cada capela. Mas não tenho missa aqui perto de casa, como é que eu faço? Se não tem a missa, primeiro santifica o seu domingo e depois pense no que vai comer naquele dia. Primeira coisa que nós temos que entregar nosso tempo é para o reino de Deus. Primeiro buscai o reino de Deus e sua justiça, o resto ser-lhe-á dado como acréscimo. Nós temos que compreender que não é as coisas do mundo que temos que dar a primazia, mas primeiro nós temos que dar a graça para as coisas de Deus. Se o trabalho nos é importante, porque nos sustenta o corpo, mais importante ainda é o culto divino que nos sustenta a alma. A nossa alma é imortal, a nossa alma não morre.
A nossa alma, ela vai prestar contas perante a divina majestade, e então nosso Senhor nos perguntará tantas coisas que nós fizemos de certo ou de errado. Perguntar-nos-á se cumprimos as obras de misericórdia, perguntar-nos-á, mas também perguntar-nos-á se cumprimos os mandamentos. Como aquele homem, nosso Senhor perguntou àquele homem que vinha para ele e perguntou: Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nosso Senhor Jesus Cristo então lhe respondeu: cumpra os mandamentos, amar o Senhor teu Deus com o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, não tomar o santo nome de Deus em vão, guardar, nosso Senhor mandou o sábado, mas a igreja nos diz, guardar domingos e festas, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e assim os cristãos passaram a guardar o domingo, para não guardar mais o último dia, mas para guardar o primeiro, não para dar o fim a Deus, mas para dar o começo de nossa existência ao Deus que alegra a nossa juventude. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ainda manda mais: honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Nosso Senhor nos manda isso para ganhar a vida eterna. Não é só dar de comer, dar de beber e esquecer a Deus. Muitos pensam: ele dava comida para um pobrezinho, mas roubava de outro pobrezinho. Ele dava água para um pobrezinho, mas vivia junto em sua casa, vivendo amaziado no pecado. Ele dava roupa para o pobrezinho que estava nu, em honra de Cristo. Sim, mas quantas pessoas ele matou? Ao contrário, e nunca se confessou disso, e nunca cumpriu a sua pena. Mas ele fazia tal coisa. Mas todos nós temos que cumprir os mandamentos. As obras de misericórdia, elas servem para nos ajudar a cumprir os mandamentos, e não o contrário. Nosso Senhor, Ele vai dar-nos abundância de seus bens se nós cumprirmos a sua palavra. Nós cumprirmos aquilo que Ele nos manda. Nós vemos no Evangelho de hoje. Ele fez aquele milagre da multiplicação dos 7 pães para pessoas que, deixando suas casas, deixando seus trabalhos, deixando seus afazeres, acompanharam-no por 3 dias consecutivos. Não pensaram em comida, não pensaram tampouco em bebida, não pensaram em nada, ficaram no descampado, acompanhando o Divino Mestre. E nosso Senhor se compadeceu deles por causa daquilo e abençoou-os com toda sorte de bênçãos, ao ponto de comerem, fartarem-se e ainda sobrar. E isso sem comida por perto, sem restaurante, sem cidade, sem campo próximo, num local totalmente descampado. Nós devemos confiar na divina providência. Em primeiro lugar, demos a Deus o que é de Deus. César, nos preocupemos com César depois. De que adianta preocupar-se com César? De que adianta preocupar-se com o mundo? De que adianta preocupar-se com parentes, se eles não podem dar-nos a vida eterna? Deus pode nos dar o paraíso. Deus pode dar-nos a vida eterna. Deus pode pegar nossa alma, levá-la para o paraíso e enchê-la de delícias lá. Não adianta fugirmos disso. Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante do que tudo. É mais importante do que parentes, pais, mães. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: se não odiardes o vosso pai, a vossa mãe, não odiardes vossa esposa, vosso esposo, os vossos filhos, os vossos parentes por causa de mim, não sois dignos de mim. Em primeiro lugar, nós temos que pensar naquilo que é mais importante. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe foi tirada. Nós não podemos escolher as partes mais baixas, temos que escolher as partes mais altas. E as partes mais altas é o paraíso, é Deus, é o nosso Pai Celeste. O resto, depois nos preocupemos. Ao contrário, nosso Senhor um dia disse a Santa Catarina de Siena: te preocupo de minhas coisas e eu me preocuparei com as tuas. Se nós não esquecermos um pouco as coisas da terra, eis que o próprio Deus virá e cuidará de nossas coisas. Porque afinal de contas, o Deus que criou o céu e a terra
é o divino despenseiro que tem nas suas mãos as chaves do reino dos céus, para fazer cair sobre nós abundantes graças. Preocupemo-nos, em primeiro lugar, com o reino de Deus e com a sua justiça. O resto vem-nos como acréscimo. Se nós buscamos o reino de Deus, Deus se preocupará com as nossas coisas. Se nós nos preocupamos somente com as nossas coisas e esquecemos a Deus, Deus esquecerá de nós e não teremos nem uma coisa e nem a outra. Rezemos para que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos, e nós façamos ao contrário também. Despreocupemos-nos um pouco das coisas do mundo e busquemos as coisas do céu, que a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.